obrigada por esse momento de todas nós estarmos juntas. Senhor, coloca agora no nosso coração aquilo que o Senhor quer que a gente aprenda. Senhor, nos ajuda agora a praticar o que nós vamos aprender agora. Senhor, nos dá compreensão do que vamos aprender e muito obrigada pela vida de cada um que está aqui. Muito obrigada por mais uma reunião da MCM. Em nome de Jesus, amém. Olá, boa tarde, minhas queridas irmãs. Estamos mais uma vez hoje aqui na nossa reunião da MCM Dominical. Espero que vocês estejam bem, que todas estejam guardadas e protegidas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de ler o texto com vocês de Daniel 1:8, que diz assim, vamos ler Daniel 1:8. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Então Daniel aqui ele escolheu não se contaminar com os manjares do rei e decidiu manter-se fiel ao que Deus tinha lhe pedido para ser um servo fiel a ele. Então Daniel manteve-se firme aqui e não se contaminou com os manjares do rei. E que nós também, como Daniel, possamos não nos contaminar com as iguarias que esse mundo nos oferece, mas que possamos nos manter puros e busquemos a santificação das nossas vidas. E o nosso estudo de hoje vai ser o que nos contamina. Então nós vamos no decorrer desse estudo aprendermos o que nos contamina. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada uma de vocês. Deus possa estar abençoando todas as irmãs que estarão participando dessa programação. E que tudo que aqui for feito seja para a honra e glória e o louvor do nome do nosso Senhor. Eu vou estar orando agora, pedindo que Deus possa estar nos abençoando. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos por esse dia, Pai. Te agradecemos pela oportunidade que temos de estarmos juntas agora neste dia, ó Pai, estudando da Tua Palavra. Eu te peço, Pai, que Tu possas estar abençoando a cada uma das irmãs, aquelas que estão participando aqui da programação, que Tu possas ungí-las, ó Deus, e que elas falem aquilo que vem de Ti aos nossos corações neste dia. Abençoa cada uma das Tuas servas, ó Pai. Abençoa cada um que estará ouvindo a Tua mensagem nesse dia, que seja tocado pelo Teu Santo Espírito, Pai. Ó Senhor, e que as Tuas misericórdias cada vez mais se renovem sobre as nossas vidas, Pai. É a oração que Te faço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs. E hoje eu estou aqui de rosa, porque nós estamos no mês de outubro, que é o mês da prevenção do câncer de mama. E nós temos aqui o nosso lacinho para lembrarmos. Então que nós nesse mês também estejamos levando, né, para aquelas que não conhecem, não fazem, que a gente possa ser instrumento usado por Deus, né, para estarmos abençoando vidas. Então façam o exame, façam o seu exame, se cuidem, porque nós temos que cuidar da nossa saúde, né? Então que Deus abençoe cada uma de vocês. E fiquem agora com o restante da programação. Que Deus abençoe a todas. Em nome de Jesus. Tudo bem? Eu sou Gabriele Baptista e eu vim contar para vocês quando foi que eu recebi a cura e pude provar do grande milagre que é o nosso Deus. Ano passado, em 2019, eu estava tomando café da manhã em casa com a minha irmã mais nova e com a menina que eu tomo conta, a Ana Flor. E a gente estava bem, sentamos para tomar café. Quando eu bebi um gole de café, eu simplesmente senti uma dor muito grande na minha barriga. E essa dor assim, me impedia de comer, e eu chorava e gritava de dor, de repente, do nada. E eu não estava me aguentando, eu não aguentava fazer mais nada. Então a minha irmã ligou para minha mãe, o pessoal ligou pro meu namorado e a gente decidiu ir pro hospital. E nesse caminho pro hospital foi um caminho muito doloroso. Eu estava com muita dor, eu não aguentava o balanço do carro. E foi um momento muito difícil, a gente querendo correr pro hospital, mas ao mesmo tempo eu não estava me aguentando de dor. Chegando lá no hospital, eu fui rapidamente medicada, já com a barriga crescendo e ficando muito inchada. E a gente não sabia o que era. A gente, né, foi fazendo exame de sangue, tomografia, e não acusava nada. Apenas um líquido livre, mas
nenhum motivo para tamanha dor. Então, eu passei uma longa dia, né, na verdade, né, da manhã para tarde. Quando foi mais ou menos no final da tarde, o pessoal ia me liberar, porque eu comecei a tomar medicamento, não tinha nada. A princípio, a dor tinha passado. Quando eu levantei da cama para poder ir embora, eu comecei a vomitar do nada e eu senti muita dor novamente. Então falaram, olha, Gabriela, é melhor você ficar aqui internada, passar essa noite com a gente. Isso foi no dia 27 de abril de 2019. Então, eu fiquei muito assustada, fiquei muito nervosa, mas fiquei lá, né? Até então tava só eu e meu namorado. Aí ele, né, a gente fez a documentação para eu poder ficar lá internada. E aí depois minha mãe veio, minha irmã chegou, todo mundo foi lá e continuou essa busca do que seria. Passou dia 28, domingo, dia 29, né, que foi uma segunda-feira, e nada da gente saber o que é. A gente continuou fazendo exames, buscando, mas os médicos não encontravam. Eu não comia, eu não bebia água, eu não ia no banheiro e a minha barriga só crescia. A minha barriga ficou num ponto que parecia que eu estava grávida de 4 meses. Então a gente começou a ficar bem assustado, preocupado, mas orando e confiando no Senhor. Até que no dia 1º de maio, que foi um feriado, foi uma quarta-feira, o médico chegou e falou, né, o médico estava me acompanhando, e falou, é melhor a gente operar, abrir e ver o que tem, ver o que está acontecendo, porque nem a morfina tá passando mais a dor da Gabriele. Então a gente, né, foi pra cirurgia por volta das 3, 4 horas da tarde. Eu tava muito nervosa, eu nunca tinha passado por isso, né, nem perto. E eu já tava me despedindo das pessoas, porque eu não sabia o que eles iam encontrar e eu não sabia o que eu faria, o que poderia acontecer. Então eu, né, falei pro meu namorado não ir pra lá, falei pra minha irmã poder sair, se divertir, né, queria ficar só com a minha mãe ali. Mas a minha mãe o tempo todo muito calma, intercedendo, pedindo para que, né, eu ficasse calma, porque a gente tinha um Deus de poder. Então eu fui pra cirurgia, né, ela durou mais ou menos umas 4 horas. E nessa cirurgia eles viram que a minha barriga estava tomada de pus. E isso quer dizer que eu estava com peritonite, que é a inflamação na membrana que cobre os meus órgãos. E ali, desde aquele momento da descoberta, né, a gente já pôde ver mais uma vez a mão do Senhor. Né? O médico abriu, fez o procedimento certo, que era ter que fazer essa limpeza, tirar todo o pus da minha barriga. E assim que ele saiu de lá, ele falou pra minha mãe, olha, todos os órgãos da sua filha foi preservados, tá tudo bem, tá tudo ok. E realmente isso foi causado por uma bactéria e a gente fez essa limpeza. Então agora vamos esperar que ela se recupere. Nesse dia, né, foi o procedimento, eu fui pro CTI para poder ficar sendo acompanhada, né, no pós-cirúrgico, e eu estava bem, né, a cirurgia aconteceu bem, eu cheguei a acordar, falei com a minha mãe, vi ali o pessoal, né, os enfermeiros que iam ficar ali de plantão, mas eu me lembro muito pouco desse momento, porque passado alguns dias, na madrugada do dia 4 de maio, né, eu ainda estava com essa bactéria no corpo e os médicos até então não sabiam. E essa bactéria começou a se espalhar novamente, só que aí ela se espalhou para todo o corpo. E ela começou a pressionar o meu pulmão de forma que eu não conseguia respirar. Então, nesse momento, foi uma madrugada muito difícil. Eu lembro de alguns detalhes dessa época, porque foi quando eu tive que ser entubada, né? Eu tive que entrar em coma induzido e ser entubada, porque eu não conseguia mais respirar sozinha. E ali foi um momento muito assustador, creio que para minha família também. Esses momentos eu só sei pelo que me contam, porque eu fiquei 15 dias em coma. E aí vem um ponto muito interessante, porque eu não lembro, eu não sei tudo o que aconteceu, mas quando eu acordei eu pude ouvir testemunhos que foram das pessoas que trabalhavam no hospital, dos técnicos de enfermagem, dos médicos, das pessoas que trabalhavam na limpeza, das pessoas que iam lá servir o alimento para o pessoal do CTI. Todos ali testemunharam esse milagre de Deus, porque as pessoas não achavam que eu ia acordar. Minha pressão subia muito, eu ficava muito agitada. Isso tudo eu sei porque me contaram. Os médicos ficaram espantados em saber que eu chegava em números tão altos que eu cheguei a ter asepsia, porque eu já estava ficando com infecção generalizada, mas eu acordei, né? Passado 15 dias, eu precisei fazer a traqueostomia, né? Para poder continuar com ajuda, para poder conseguir respirar.
mas Deus foi grandioso, Deus operou o seu milagre e eu acordei. Quando eu acordei, né, teve aquele momento para tirar a sedação, aquele momento de recuperação, que a gente precisa mesmo para ser acompanhada ainda, fazer todo o desmame que eles chamam, que é para eu voltar aos poucos retirar sozinha, precisar tirar, de ser descanulada, que é tirar o aparelho, né, voltar a me alimentar, voltar a falar, porque, né, por aqui eu não estava comendo, estava só comendo por sonda nasogástrica, eu não estava falando, só me comunicava por gestos ou mexendo bem a boca. Mas assim, em tudo, em todo esse processo de recuperação, fisioterapia, a gente foi vendo a mão de Deus. Toda vez que eu me agitava, ficava com medo, eu ainda ali via a mão de Deus, porque Ele estava comigo desde o processo, desde quando eu senti essa dor em casa, até o momento que eu fui levada para o hospital, até os momentos de dor que eu ainda não sabia o que estava acontecendo, na cirurgia, mesmo quando eu mesma já estava desacreditada e pensando que não, eu não vou sobreviver a essa cirurgia, eu nunca fiz, por que eu vou me recuperar? Mas Deus já estava com a sua mão de poder, cuidando, operando, porque é os planos dele, é a mão dele, e o médico dos médicos sempre foi ele na minha vida. Então, assim, o que ele fez foi tremendo. Já se passou um ano e eu estou aqui mais uma vez tendo a oportunidade de testemunhar. Além do testemunho vivo que eu sou, pelas minhas marcas, pela minha história, eu posso testemunhar falando e glorificando esse Deus por tudo que ele fez por mim. Obrigado, Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Queridos, eu quero saudar todos com as paz do Senhor. Meu nome é Tatiana, eu sou membro da Igreja Batista do Meia, a IBMEA,
igreja que eu amo e que estou com muita saudade. Estou querendo que essa pandemia passe, esse vírus, e a gente volte o mais rápido possível, né? Eu quero parabenizar a MCM, que é o Departamento de Mulheres da Igreja, através da diretoria, que eu conheço a irmã Vilma e a irmã Lindaci, e tem as demais que eu não conheço ainda. E a Lindaci me convidou para me trazer uma reflexão e me deu como tema o que contamina o homem. Confesso que eu fiquei apreensiva, né? Porque é um tema assim bem... O que contamina o homem? É uma pergunta, né? Então, eu procurei logo o mestre dos mestres para me dizer, né? O que é que contamina o homem? Para eu passar para vocês, né? E eu quero que vocês abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 15, que vamos ler para nos adiantar. O título diz: A tradição dos anciões. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lava as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgride vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e a tua mãe, e quem disser ao pai ou à mãe, morra de morte. Mas vós dizer: qualquer um disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem o pai nem a sua mãe. E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso contamina o homem. Então, acercando-se dele, seus discípulos disseram: Sabes o que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, Jesus, porém respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixa-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isto contamina o homem. Porque o coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Até o versículo 20. Eu escolhi esse capítulo porque ele está explicando aqui, vai explicar muito bem para nós o que é que contamina o homem. Nós estamos passando momentos muito difíceis. O mundo inteiro foi acometido, de repente, por um vírus terrível, chamado corona. E eu achei essa palavra, assim, muito propícia para o que nós estamos passando, né, no momento, para essa nossa situação. Porque o corona, ele é um vírus que contamina o nosso corpo, né? Ele é um vírus que ele chega, ele traz coisas terríveis para o nosso organismo, ele modifica totalmente o nosso organismo. Quem tem pressão alta aumenta mais, quem tem diabetes aumenta,
descompensa a pessoa. E sem contar que ele leva à morte física. É um vírus terrível. E para que nós possamos ficar distante dele, para que nós não nos contaminemos, o que é que nós temos que fazer? Temos feito muito, lavado muitas mãos, usando álcool em gel, usando máscara e nos distanciando um dos outros. Porque vírus já está dizendo, viral pega, passa de pessoa para pessoa. E assim vai aumentando cada vez mais. E o que é que acontece? A pergunta que foi feita nessa noite, nesse dia, foi: o que contamina o homem? Nós estamos numa situação de contaminação do corpo. Mas a pergunta, que no logotipo da chamada, dessa participação, está lá uma serpente e um fruto, quando está no boletim. E o que é que significa isso? Que é a contaminação de dentro, o pecado. É o pecado que nos contamina. E esse pecado começou lá no Éden, Lá no Éden ele começou. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele veio a este mundo cumprindo o que o Pai lhe pediu. Lhe mandou aqui para a terra para nos dar, o segredo, para nos orientar como a gente não se contaminar. Não se contaminar com o pecado. Porque o pecado, ele traz prejuízo para nós e também nos leva à morte eterna, à morte espiritual. Então, vamos explicar aqui. Havia um grupo de homens religiosos chamado fariseus e escribas. Jesus veio a este mundo para ensinar o maior mestre que já existiu e que nunca mais terá outro. Olha, eu imagino como ele explicava, ensinava com amor, com muito carinho e ainda abriu os olhos para todo mundo poder ver, e sair dessa contaminação. Ele veio para isso. Que maravilha! E ele estava sempre caminhando, sempre ensinando, e os escribas estavam sempre atrás. Enquanto Jesus estava ensinando, levando o povo a não se contaminar com o pecado, os escribas ficavam atrás dele, olhando se ele caía em algum delito, se ele falava alguma coisa errada, o que era que ele estava fazendo. Ficava assim procurando tirar as pessoas do foco, que era ouvir, que era entender, que era aceitar aquilo que Jesus estava falando, ensinando. Eles queriam atrapalhar. Então ele falou para Jesus: por que os teus discípulos estão pecando, comendo sem lavar as mãos? Só que os escribas e os fariseus, eles criam em leis de anciões que eles mesmos fizeram. Não tinha nada a ver com o espiritual. Era só dogmas, era só rituais. Aquele lavar as mãos que eles estavam falando não era para purificar a sua vida. Era para fazer um ritual. Mas Jesus, ele rebatia. Ele não aceitava que aqueles homens tirassem o que ele veio fazer, perturbasse, aquele ensinamento que ele levava às multidões e aos seus discípulos. Então ele falou para eles: e vocês? Vocês estão falando de lavar as mãos? E vocês que estão pecando aí? Vocês que não estão cumprindo os mandamentos? Vocês não estão honrando pai e mãe? Eles não estavam cumprindo o 5º mandamento? Porque nós temos que honrar pai e mãe,
E nós temos que honrar até os últimos dias da vida do pai e da mãe. E naquela época, as pessoas que chegavam na terceira idade, na melhor idade, não tinham aposentadoria, só tinham os filhos para tomarem conta deles, para suprir as necessidades físicas e suprir a necessidade financeira. Mas eles inventaram um tal de corbã, que esse corbã era o que eles chamavam, que eles acharam um meio de não ajudar aos pais. Eles diziam que o dinheiro que eles tinham e as propriedades eram para entregar na casa do tesouro, era para entregar no templo. Eles mentiam para os pais. E Jesus, que sabe tudo, ele disse: vocês é que estão fazendo coisas piores. É não honrar o pai e a mãe. Hipócritas. Jesus chamou eles de hipócritas. Sabe por quê? Porque hipócritas é aquele que faz hipocrisia. Ou seja, é metido a santarrão, mas no fundo está fazendo as coisas erradas. Ainda procuram leis para isso. Jesus falou: vocês são hipócritas. Bem falou Isaías, quando falou que o Senhor disse: esse povo me honra com lábios, mas o coração está bem distante de mim. E ainda fica ensinando coisas erradas. Não querem tirar o povo da contaminação. Não querem eles propagavam o vírus do pecado, para aquele povo. Aí os discípulos falaram: Jesus, sabe que os fariseus ficaram escandalizados com o que falaste? Ele disse: venha cá. Chamou a multidão e disse: vamos, venha ouvir e entender. Porque às vezes a gente ouve a palavra de Deus, mas a gente não entende e nem procura entender. Porque a palavra de Deus diz que se nós pedirmos sabedoria, o Senhor nos dá. E nós precisamos de sabedoria para não nos contaminar. Então, ele falou: eu vou falar para você, Pedro. Deixa eles. Se estão se escandalizando, deixa. Eu não vou perder meu tempo com pessoas que não querem nada, ainda ficam inventando coisas que não existem. Deixa um cego guiar outro cego. Porque um cego guiando outro cego, ambos vão cair no abismo, não é? Se um não vê, o outro também não vê, ambos vão cair. Ou seja, eles estavam ensinando a palavra errada e quem for atrás dessa palavra errada vai se contaminar e vai pecar. Porque ele falou, Jesus disse: aquilo que não foi plantado pelo meu Pai não vai para frente, não. Entendeu? É a pessoa que não aceita a palavra. É a pessoa que lê, que não quer entender, não quer compreender, quer continuar no erro. Então deixa eles continuar no erro. Aí Pedro falou: Senhor, que parábola é essa? Um cego guiando outro cego. Nos explica. E o Senhor falou: Pedro, até vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Porque já faziam 2 anos que ele andava com Jesus, nesse ministério. Mas eles ouviam e ficavam confusos, ouvindo os fariseus, os escribas, aquelas coisas. Nós, quando temos um foco, nós temos que continuar, não deixar que pessoas venham nos contaminar, venham nos tirar do foco. Nós temos que seguir adiante. E o Senhor Jesus falou para eles: olha, Pedro, Jesus, porém, disse: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Olha a resposta aqui da nossa reflexão. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furto,
falsos testemunhos e blasfemas. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Porque aquele ritual que eles faziam de lavar as mãos, tinha até a quantidade de água que eles tinham que lavar, era cheio de ritual. E aquilo não adiantava nada, nada. Porque o que adiantava era a palavra de Deus. Era o que Jesus estava ensinando. E Jesus estava levando o povo ao arrependimento, a ter uma vida nova na presença de Deus. E vamos agora falar do que contamina o homem. Maus pensamentos. O Salmo 139, 23 e 24, Salmo 39, versículo 23 e 24 diz: Sonda-me, ó Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum pensamento mau, e guia-me pelo caminho eterno. Olha que maravilha! O salmista, ele se preocupou em saber, ele queria a cura. Esse estava de máscara, estava lavando as mãos com álcool em gel, esse estava se distanciando. Opa, eu não quero esse vírus. Pecado. Ele disse: Senhor, sonda o meu coração. Senhor, conhece os meus pensamentos, né? Como o Senhor falou, é os maus pensamentos que saem do coração. O salmista falou: Senhor, vê esses meus pensamentos, olha como é que eu estou. E guia-me pelo caminho eterno. Então, o que é que nós devemos fazer? Olha, eu fiquei tão maravilhada com essa palavra, sabe? Eu procurei estudar, procurei me dedicar, porque cada vez que eu levo uma palavra, eu aprendo mais e mais. A Bíblia, ela parece, quando ela abre, a gente já passou várias vezes por esse capítulo, mas ele se torna novo. O Senhor faz tudo novo. E eu digo: Senhor, agora, cada vez mais, eu vou pedir para o Senhor sondar meu coração, os meus pensamentos, e ver se tem alguma coisa ruim em mim e mal, me alertar, me orientar e me guiar pelo caminho eterno. Porque nós queremos passar a eternidade com Cristo. Não é verdade? E outra coisa que o Senhor falou? Morte. Ele falou que o que contamina o homem, que sai do coração, do pensamento, é a morte. Por quê? Jesus explicou que este mandamento é muito mais profundo que parece. O assassinato começa com ódio e raiva. Quem odeia seu irmão já comete assassinato em seu coração. Por isso, para obedecer ao mandamento, devemos ter um coração cheio de perdão e amor. O que é que esse mandamento começa com o quê? Como é que a pessoa tem vontade de matar um ser humano? É quando ele tem ódio, é quando ele tem raiva de um ser humano, de um irmão. Então nós não devemos deixar que essa contaminação, ela se prolifere, ela fique em nosso coração. Vamos dizer não para o pecado, não para a contaminação. E a pessoa vai e leva esse ódio, essa raiva. Foi o que levou Caim a matar Abel. Porque o Senhor não se agradou da oferta de Caim. Em vez de ele falar com o Senhor: Senhor, o que é que eu preciso fazer para mudar a minha oferta? Para que o Senhor se agrade dela. Ô Caim, ô Abel, me ajuda. O que foi que você fez de tão extraordinário que o Senhor se agradou? Vamos, meu irmão, vamos juntos agradar a Deus. Não, ele nutriu o ódio, a raiva no coração. E ali aconteceu o assassinato. E a Bíblia diz: se você pensar, né, você já matou seu irmão. Por isso que nós devemos ter um coração cheio de perdão e amor. Porque se você perdoa, se você ama, você não mata. Outro, adultério. Adultério é outra contaminação. Diz aqui: o adultério também pode acontecer no seu coração. Quem deseja uma mulher
já está cometendo adultério no seu coração. Isso está escrito em Mateus 5:28. Onde há o desejo, o ato segue facilmente. Por isso, fuja da imoralidade sexual e foque em Deus e no seu cônjuge. Isso serve para a mulher e para o homem, porque ambos, quando casam, vão ao altar, né? E fala, né? Eu vou ser fiel a ti até a morte. E se você pensa no teu coração, já está pecando. Então você, quando quiser pensar, não pensa. Não, Senhor. Eu não quero. Afastar o pecado. Bíblia, vai ler a Bíblia. Vai louvar o Senhor. E esquece isso. Porque isso vai trazer para você a morte. Lembra do vírus, do corona? Ele é terrível, ele leva à morte física. E essa contaminação do pecado, ele também leva para a morte. Muito pior do que a física. Então, fuja da aparência do mal. Tire esse mau pensamento. Foque em Deus. Foque no teu cônjuge. Ninguém merece isso. E principalmente Deus não merece que nós pequemos. Vamos dizer não ao pecado. Não quero você na minha vida. Eu não quero essa contaminação. Outro que também contamina o homem é a prostituição. Aqui escrito no versículo 19 de Mateus 15. Vender seu corpo é a prostituição. Em Tessalonicenses 4, versículo 3 diz: porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, o que é que nós temos que fazer? Dizer não, eu não quero. Nós não estamos nos protegendo contra o corona? Nós não estamos se afastando? Nós não estamos cumprindo tudo? Usando nossas máscaras, lavando nossas mãos, usando o álcool em gel? As igrejas estão fechadas porque estão nos preservando, mas ninguém está deixando de levar a palavra, né? A palavra de quarta-feira, coisa maravilhosa, gostosa. Eu não tinha tempo de ir na igreja porque eu saía do trabalho, mas agora eu estou com o meu celular, eu posso assistir em qualquer lugar. Estou apaixonada por essa palavra, né? O sermão. Então, é isso, queridos. Fugir do mal. Foge mesmo. Outro, roubo. O roubo é outro pecado que nos contamina. Roubo não é apenas tirar os bens de uma pessoa. Roubar é não pagar o salário devido ao empregado, pedir emprestado e não pagar. Quem furta comete injustiça. O furto é uma injustiça. Você tem um funcionário? Pague o seu funcionário o que ele tem de direito. Se ele trabalha os dias devidos, assina a carteira dele. Se você pede o dinheiro emprestado, devolve. Porque você pediu emprestado. Aquela pessoa está esperando você devolver. Né? Vamos ser pessoas honestas, verdadeiras, sinceras. E não ficar roubando ninguém. Outra coisa também que eu estava pensando, tem gente que não só rouba o nosso dinheiro, rouba a nossa paz, nossa alegria, sabe? Quem não tem Jesus no coração não gosta de ver a gente alegre, mesmo diante das circunstâncias difíceis, porque a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter o quê? Bom ânimo. O que é ter bom ânimo? Alegre. Não é uma falsa alegria, é uma alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é a fé, é crer que nós vamos ver o impossível acontecer. Amém? Então, não roube a paz de quem você está vendo feliz, porque se está feliz é porque tem Jesus no coração. Não roube a alegria, né? Não roube
o prazer da pessoa viver. Tem gente que vive para tirar a paz dos outros. Mas em nome de Jesus, todo esse mal vai sair. Todo esse vírus, pecado, tem que sair. E por último o Senhor fala, blasfêmias, né? Blasfêmia é uma palavra para descrever o ato de difamar o caráter de alguém, com palavras, seja diretamente ou na ausência da pessoa, né? Tem pessoas que falam mal dos outros, né? Tanto quando está com a pessoa e pior ainda quando a pessoa não está presente. Vamos ser sinceros, vamos falar uns com os outros com sinceridade, com honestidade, ser amáveis, amigos, né? Vamos ser amigos. Quando a pessoa é amigo de verdade, não fala mal do outro. Amigo não fala mal de amigo. Eu creio assim. E eu pensei para o Senhor, Senhor, me dá verdadeiros amigos e que eu seja também verdadeira amiga. Né? O maior exemplo foi Jesus, nosso melhor amigo. A gente não chama mais Jesus de servo, a gente pode chamar ele ele não chama de servo, ele nos chama de amigo. Né? Jesus nos dá esse privilégio de ser chamado de amigo dele. Como é que nós vamos trair nosso amigo Jesus? Não vamos pecar, não vamos lançar por terra a crucificação. O que o Senhor fez por nós com tanto amor, veio ao mundo sabendo que ia morrer por nós. Que maravilha! Isso é algo especial. Então, isso tudo aqui é o que contamina o homem. A resposta está aqui. E para finalizar, eu vou ler Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor, nisso pensai. Eu quero terminar dizendo que você pense no que é honesto, no que é justo, no que é puro, no que é amável e é de boa fama, tá? E que o Senhor possa nos dar um coração igual ao dele. Como diz aquele hino, né? Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Espero que vocês tenham, junto comigo, como eu aprender a cada vez mais fugir desse vírus, pecado. Espero, assim de coração, que nós possamos dizer sempre não para o pecado, nos proteger, fugir, né? Buscar Jesus, buscar a palavra de Deus, que é a nossa vacina. Está aqui a vacina para esse pecado. E também espero que os cientistas, os médicos sejam usados por Deus e encontrem logo essa vacina contra o corona, para que juntos possamos louvar e engrandecer ao Senhor, não só de lábios, mas de coração, na casa do Senhor, no templo, nosso templo tão bonito, ouvindo o pastor Purim, trazendo mensagens maravilhosas e nos abraçar, como ele costuma falar, abraço que quebra osso, né? Então, que possamos nos abraçar com sinceridade, honestidade e verdade, tá? Essa palavra que eu trago para vocês. O que contamina o homem não é lavar as mãos, não. Ou não lavar. É o pecado. Então, vamos fugir. Vamos dizer não ao pecado. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Que possamos cada dia amar mais esse Jesus tão maravilhoso e não pecar
porque o Senhor Jesus não merece que pequemos, que erremos, porque Ele deu a própria vida por nós. Amém? Deus nos abençoe. Obrigada pela oportunidade. Olá, irmãs. Meu nome é Sueli, sou a mãe da Patrícia. Agora na epidemia, passei por uma enfermidade, isquemia. Não tinha forças para sair do leito para nada. Se não fosse a ajuda de Deus e a ajuda dos médicos, eu não sei o que seria de mim. Passei a andar depois de andador. Eu vi o desespero da minha filha. Meu Deus, mas o que não deu na minha mãe? O que minha mãe tem, meu Deus? Minha filha ficou desesperada. Oração em cima de oração, meu irmão. Olha, mamãe, como está? Ela dizia isso. O que nós vamos fazer para ver mamãe de pé, César? Nós temos que orar e acreditar na mão do homem, que são os médicos, primeiramente com a ajuda de Deus, depois a mão dos homens, que são os médicos. E hoje, irmãs, graças a meu bom Deus, eu me vejo de pé, sem andador. Eu estou andando sã, curada. E mais uma vez quero pedir a Deus por essa filha que se dobrou-se em 20, 30 para me ver assim como eu estou. Lutou por mim, luta. Pedi pela sua família, pela família do meu filho. Senhor, muito obrigada. Irmãs, eu vou deixar para vocês uma palavra. Salmo 20, versos 1 e 2. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome de Deus de Jacó te leve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Irmãs, um bom dia. Fiquem com Deus. Que Ele as guarde e proteja. E ouça-a na hora do desespero. Amém. Tudo o que fazemos não é por obra de justiça nossa, mas é pela misericórdia e bondade do Senhor. Ele nos salva, nos regenera e nos renova pelo poder do seu Espírito Santo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Deus seja louvado, irmãs. No próximo mês, dia 15 de novembro, estaremos juntas mais uma vez. Será o último encontro de 2020. O tema será o caráter de Cristo em nós. Quem vai trazer a mensagem vai ser a irmã Tatiane Xavier. Vamos manter oração, irmãs, por esse momento. Que Deus, pela sua graça e misericórdia, continue conosco. Não porque somos merecedores, mas porque Ele é bom e sua bondade dura para sempre. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela grandeza da Tua santidade, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. O que seria de nós sem o Senhor? Obrigada, Senhor, porque o Senhor perdoa os nossos pecados. O Senhor caminha conosco, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos limpa, nos purifica e nos renova para a glória do Teu nome.
Obrigada, Pai, por esse momento em que nós aprendemos mais de Ti, Senhor. Pedimos ao Teu Santo Espírito, Senhor, que a cada dia complete a Tua obra em nós, Senhor. Seja com a Tua igreja, Senhor. Seja com o Teu povo. Seja com cada irmã que aqui está e cada família representada. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos, pelos milagres, pelas curas, Senhor, que o Senhor vem promovendo em nosso meio, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, as falhas, Senhor Deus. Somos pecadores, mas em Cristo nós temos a salvação. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu Filho, pelo alto sacrifício na cruz do Calvário. Obrigada, Senhor, porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Obrigada, Senhor, porque Ele é a nossa viva esperança. Nós damos graças a Ti, no nome santo de Jesus. E obrigada, Senhor, pelo próximo encontro, dia 15 de novembro. Em nome de Jesus, receba a nossa gratidão. Amém. Até lá, irmãs. Dia 15 de novembro estaremos juntas. O caráter de Cristo em nós. Até lá, em nome de Jesus.